Apocalipse capítulo 3, versículos 14 em diante. Eu vou explicar primeiro, de maneira resumida, o que significam essas 7 cartas do Apocalipse. Por inspiração do Espírito Santo, o apóstolo João escreveu 7 cartas quando ele estava nele de Patmos, que na verdade eram cartas de Cristo às igrejas. Essas 7 cartas ilustram 7 períodos da igreja, desde a sua fundação até a volta de Jesus. E a última fase da igreja, representada pela 7ª carta, é a fase de Laodiceia, que vamos ler agora. Apocalipse capítulo 3, versos 14 em diante. Vou ler na minha tradução. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa nenhuma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos que amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fique com a Bíblia aberta, não feche, porque eu vou voltar o texto aqui. Eu vou pedir licença para repetir algo que eu falei para o grupo do coral na sexta-feira à noite. A primeira coisa que me chama a atenção aqui nesta carta de Laodiceia, irmãos, é uma aparente contradição com o tempo presente. Por quê? Na época da pós-modernidade, nós estamos muito acostumados a dizer que nós devemos ter equilíbrio em tudo. Já ouviram essa expressão? Sim ou não? Devemos ter equilíbrio, pastor. Ter equilíbrio em tudo. Mas, curiosamente, aqui a Bíblia fala que Deus vomita os equilibrados. Porque frio ou quente são extremos. O morno é o equilibrado. E Deus vomita o equilibrado? Como é que eu faço, pastor? É a questão do equilíbrio. Aristóteles já dizia na Ética a Nicômaco, Aristóteles já escrevia que a virtude está no meio, o equilíbrio. Há 2 historinhas gregas que eu queria compartilhar para vocês. Uma é do filho de Hélios. Essa história é contada pelo poeta latino Ovídio, que Hélios, o deus Sol, ele teve um filho bastardo que ele não reconheceu. E quando o filho estava adulto, foi conhecer o pai. Hélios, então, compadecido do filho, falou: filho, para redimir os anos que eu te abandonei, pode pedir o que você quiser. E o filho de Hélios pediu: pai, eu quero conduzir a carruagem solar, porque os gregos acreditavam que o sol tinha uma carruagem que ia. E o pai falou: tá bom, mas tem uma coisa, seja equilibrado, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Equilíbrio. Só que o jovem empolgado não teve equilíbrio. Ele foi conduzindo a carruagem assim, e o sol naquele dia foi em vai e vem. Hélio ficou com raiva então por causa daquela falta de equilíbrio e matou seu filho. A outra história, também é uma mitologia grega, é do Minotauro. O Minotauro, você sabe, vivia no labirinto, construído por Dédalo. E Dédalo tinha um filho chamado Ícaro. E Dédalo e Ícaro foram colocados dentro do labirinto do Minotauro. Só que Dédalo fez 2 pares de asas para ele e para o seu filho Ícaro, de penas de ave com cera. E quando saíram voando para a sua liberdade, para fora do labirinto, o pai falou com o filho: meu filho, seja equilibrado, não voe muito perto da água, senão você pode, uma onda pode tragar você, nem muito perto do sol. Equilíbrio.
Mas o filho empolgado acabou voando muito perto do sol, perdeu o equilíbrio, o sol derreteu as suas penas, a sua cera, ele caiu no mar Egeu e morreu. Equilíbrio, pastor. Temos que ter equilíbrio em tudo. Mas a Bíblia está me dizendo que Deus vomita os equilibrados. Eu vou explicar isso para os irmãos. O problema com essa frase, a falácia dela, está na expressão equilíbrio em tudo. Você não deve ter equilíbrio em tudo. Não há como ser equilibrado entre a fidelidade e a infidelidade. Não dá como ser equilibrado entre Deus e o diabo. Ou é Deus ou é o diabo. Não tem como ser equilibrado entre a luz e as trevas. Ou eu sou da luz ou eu sou das trevas. Não tem como ser equilibrado entre a salvação e a perdição. Ou você é salvo ou você é perdido. O problema é que tem pessoas que querem ser equilibrados em tudo. Há coisas, é claro, não vou tropeçar no óbvio. Há coisas que eu tenho que ter o equilíbrio. Eu espero que eu tenha deixado isso claro para os irmãos. O meu problema não é com o equilíbrio. O meu problema é com essa frase errada de ter equilíbrio em tudo. Aí as pessoas ficam enganadas e pensam que tem que ter equilíbrio em tudo. Há determinados setores da vida em que você não deve ter equilíbrio. Você deve ser radical. Eu sei que a palavra radical hoje tem um sentido pejorativo, mas no seu original, na sua etimologia, a palavra radical significa aquele que tem uma raiz. Aquele que não tem uma opinião superficial, aquele que sabe o que está acreditando. Eu sei que hoje, por mudança, por semântica, a palavra radical passou a ser sinônimo de fanático, de pessoa mente estreita, mas eu estou falando de radical no sentido etimológico, aquele que tem uma raiz profunda. Então saiba discernir na sua vida as coisas nas quais você pode ser equilibrado e as coisas nas quais você deve ser radical. Jesus foi radical quando não aceitou adorar Satanás só por um momentinho. Jesus foi radical. O equilibrado pensaria assim, não, só uma vez aqui não tem problema. Há coisas na vida que você está livre para ser equilibrado, mas há coisas na vida que você deverá ser radical, porque Deus vomita os maus. Deixe nessa noite eu contar para vocês um pouquinho da história de Laodiceia, para você entender um pouco dessa carta. O que está por detrás dessa carta aqui? Deixa eu falar das origens da cidade. Você sabe, cada carta dessas, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, cada uma dessas cartas foi enviada a uma das igrejas, das cidades que ficavam ali, hoje na atual Turquia, um pedaço da Grécia. E a cidade que nós chamamos de Laodiceia, ela tinha um outro nome. Essa cidade, na verdade, ali está o mapa que vocês podem ver. Aqui você tem toda a região da Ásia Menor. Aqui está a ilha de Patmos, de onde João enviou as cartas. E aqui estaria a cidade de Laodiceia. O problema é que, o curioso é que essa cidade antes não se chamava Laodiceia. Ela tinha um outro nome. Sabem qual? Dióspolis. Dióspolis, que significa cidade de Deus, ou cidade de Zeus, em grego. Cidade de Deus. Mas, percebem que tem uma moeda aqui? Dá para perceber o rosto de um homem aqui? Vou mostrar melhor aqui. Aqui fica melhor. Esse é Antíoco Teos. Esse Antíoco Teos era um conquistador da Síria, um dos descendentes dos generais de Alexandre o Grande, e ele conquistou muitas cidades. E ele tinha uma esposa que ele amava. Essa esposa chamava-se Laodice. Eu vou mostrar uma foto da esposa dele aqui para vocês. Opa, volta por favor. Laodice, essa aqui atrás, ó. Aqui você tem Eucrátides, que é o filho dela. Laodice está aqui. Esse aqui que é Eucrátides. Basileus, Eucrátides, Megas, Basileus, Megas, grande rei Eucrátides. E esse aqui é o outro filho dela, é o Heliópolis. E aqui está Laodice. Essa do fundo aqui é Laodice, esposa de Antíoco. Ele amava essa mulher. E cada cidade que ele conquistava, se a cidade era muito bonita,
ele resolveu homenagear a esposa dele, mudando o nome da cidade para o nome da esposa. Entende? Quando ele conquistava cidades, aquelas cidades mais bonitas, ele mudava o nome, trocava. Não, a partir de hoje, essa cidade se chamará Laodiceia, em homenagem à minha esposa. Já foram encontrados vários sítios arqueológicos com o nome de Laodiceia. Mas aquela que nos interessa pelo Apocalipse é a Laodiceia que está ali na Ásia. Até na Índia tem uma cidade chamada Laodiceia, que ele conquistou. Então o nome Laodiceia era o nome que ele dava à nova cidade conquistada, em homenagem a quem? A sua esposa, que se chamava Laodice. Agora uma coisa que me chamou a atenção, como se chamava a cidade de Laodiceia antes? Dióspolis, que significa cidade de Deus. Ora, o nome de uma cidade diz muito a respeito dela, vocês não acham? Por que dos pioneiros, por que escolheram? Uma cidade chamada Cidade de Deus já demonstra para mim que o povo ali era altamente religioso. Todo pastor é uma ovelha sem pastor. Ele tem a esposa, que quando o casamento está equilibrado e deve estar, ele chora no coração da esposa ali. Mas todo mundo quer desabafar com o pastor, e o pastor desabafa com quem? A não ser a esposa. Aí ele tem que ir a Deus. E mais um segredinho para vocês. Todo pregador um dia olha no espelho e pergunta: está valendo a pena? Será que eu me converteria com o meu sermão? E o terceiro segredo: pastor ouvir pastor é difícil. Por isso que eu estou admirado de estar aqui já a segunda vez. Não, eu explico. Antes que vocês pensem que é arrogância, não é. Não é. Principalmente que eu já preguei sermão na igreja dele em Washington. Imagine um médico ouvindo um colega médico falando sobre primeiros socorros. Ele já sabe aquilo. Imagine um médico ouvindo outro médico dando palestra de uma especialização. Ele vai num congresso onde alguém está apresentando uma novidade. Mas uma coisa que para mim, puxa, eu nunca tinha. Para um médico isso é normal. Então imagina alguém que estudou teologia ouvir algo. Então é difícil o pastor ser alimentado. Primeiro, porque ele também não tem muito tempo de ouvir sermão, porque ele tem que estar pregando a igreja dele. Segundo, que às vezes é difícil uma novidade com o outro pastor. Aí sabe como é que o pastor é alimentado espiritualmente? Através de vocês. Quando alguém chega para o pastor e fala assim: pastor, obrigado, porque aquele sermão que você pregou ajudou a minha filha a voltar para a igreja. Pastor, obrigado, porque eu entrei na igreja hoje, conheci esse problema e você falou justamente o que eu precisava ouvir. Quando você vê alguém chorando, atendendo um apelo, aí nós trocamos de papel. É você que está pregando para mim. O Espírito Santo está te usando para falar assim: continua, vale a pena. Então preguem muito com os pastores de vocês. Vocês não vão estar com plataforma, paletó e gravata, nem sonete cantando ao final, mas Deus vai estar usando você para falar o coração do pastor, como usa o pastor para falar o seu coração. O pessoal de Dióspolis também não aceitou mudar o nome. O que vocês acham que... Vou passar rápido aqui. O que vocês acham que Antíoco fez para mudar o nome da cidade? Ele foi na ditadura? Ele usou a sedução. Ele começou a trazer para a igreja, para a cidade, dinheiro, fama, fortuna. E aí, interessante, o povo ficou tão embevecido, o povo ficou tão amazing com as fortunas que ele trouxe, com o dinheiro que ele trouxe, que o povo ficou até feliz com a mudança do nome. Ah, é a mulher rei, ela merece. Agora uma coisa curiosa, sabe o que significa o nome Laodiceia? Tem dois significados em grego. Laos significa povo, então ele tem a palavra leigo. Você não fala em português, em grego, lei, né? Como leigo, né? Lei pode ser deitado leigo, né? Tanto é que o pessoal brinca que tem a lei activities lá da Conferência Geral, que alguns pensam que é a atividade deitada, né? Vem de Laos, povo, lei, povo. E dikaios significa justo ou justiça. Então Laodiceia pode significar duas coisas: julgamento do povo ou o povo que julga. Entenderam a questão? Olha o que significa Laodiceia: julgamento do povo ou o povo que julga.
E Laodiceia é justamente isso, a igreja do povo que julga. Agora não é mais Deus que determina, é o povo. Vox populi, vox Dei. Você sabe onde vem essa expressão? Vem essa história? Na época dos gregos, vou contar rapidamente isso aqui para vocês. Na época dos gregos, havia uma lenda que Zeus soltou dos dois cantos da terra duas águias. E quando as águias passaram uma pelo meio da outra, ele marcou onde seria o centro da terra. E ali ele mandou construir o oráculo de Delfos. Vários oráculos foram construídos ao redor da Grécia e posteriormente do Império Romano. Havia em Minerva um oráculo dos romanos. E aí aquela mulher que ficava consultando as pessoas ali, ela falava assim, a pessoa chegava: eu tenho uma pergunta, eu devo casar ou eu devo comprar uma jumenta? Ela falava assim: olha, coloca os dedos, a mão nos ouvidos e desce correndo até a feira. Lá na feira você destapa os ouvidos, que a primeira coisa que você ouvir vai ser a resposta dos deuses. Aí descia a pessoa correndo, tirava a primeira coisa. Então, por exemplo, eu devo me casar ou não devo? Vai lá, abacaxi. Então eu entendi que vai ser um abacaxi, vai ser um pepino isso aí. Entende como é que funciona a coisa? Então diziam, olha lá, vox populi, vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Mas irmãos, a voz do povo muitas vezes é a voz da ignorância. Eu vou pedir a licença para citar um autor não muito ortodoxo, Adolf Hitler. Ele escreveu um livro chamado Mein Kampf. Mein Kampf, em alemão, a minha luta. Mein Kampf. A minha luta. Esse livro Hitler escreveu na cadeia e ele falou que as massas são burras. O indivíduo é inteligente, mas a multidão é burra. E é verdade, o indivíduo é inteligente. Quando junta a multidão, se leva. Infelizmente é assim. E irmãos, o grande desafio hoje no período de Laodiceia é que nós estamos querendo ser a igreja do povo que julga. Muitas vezes o problema da liturgia da igreja, com música, sabe o que tem sido? É que muitas vezes estão querendo fazer um culto não da perspectiva de quem vai ser adorado, mas da perspectiva do adorador. A preocupação hoje não é adorar a Deus, é fazer com que o adorador se sinta feliz. Tem que ser um estilo que o jovem agrade de ter. Tem que ser uma coisa que agrade a pessoa. Aí não é mais Deus o objeto da adoração, sou eu. Aí a igreja tem que ser daquele jeito porque eu gosto daquele jeito. E Deus? E aqui eu estou falando para os dois lados, tanto para o liberal quanto para o excessivamente conservador. Porque tem gente que acha também que Deus só gosta do que é o tempo dele gostar. Entende a questão? Temos que ter uma vida da perspectiva de Deus. Uma vez eu fui conversar com um pastor de uma mega church no Brasil. E ele estava em público falando que a igreja adventista deveria ter isso e tal, e que deveríamos ter uma igreja onde as famílias se sentissem bem de ir. Ótimo, concordo. Que deveríamos ter uma igreja onde as pessoas tinham vontade de ir e voltar no dia seguinte. Ótimo, concordo também, ótimo. Aí eu perguntei, mas qual o diferencial? Porque se a igreja deve ser meramente um lugar onde as pessoas tenham vontade de voltar, então o cinema resolve isso. Porque eles põem um filme no cinema, as pessoas vão e saem com vontade de voltar depois para assistir o filme. Se a igreja tem que ser apenas um lugar confortável, agradável, uma boate também resolve isso, porque o pessoal às vezes está cansado para a boate, passar a noite ali bebendo. Eu não estou negando que a igreja tenha que ser isso, mas a igreja não pode se limitar a isso. Nós devemos buscar a vontade do Senhor e não a vontade do povo. Porque o evangelho às vezes é impopular, irmãos. O evangelho é impopular. Porque pregar que você tem que negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo, isso é ridículo. Ninguém quer fazer isso no mundo. Continuando. O povo agora estava feliz. Eu vou mostrar a vocês as melhorias que Antíoco trouxe ali na cidade de Laodiceia. Olha lá atrás, vocês estão vendo os restos de Laodiceia, que hoje está na Turquia. Essas pedras foram mármores que enfeitavam as ruas de Laodiceia. Opa, mais um pedacinho aqui. Olha quanto mármore. Você pode estar decepcionado. Hoje, pastor, não sei nada. Mas na época, gente, eu sei que hoje está tudo abandonado.
Pastores gregos turcos levam as ovelhas para poder ficarem ali comendo um pouco de grama, mas isso foi uma grande cidade no passado. Isso aqui é um anfiteatro que havia ali com capacidade para 25 mil pessoas. Havia um outro maior ainda com capacidade para 30 mil pessoas. Olha como era esse anfiteatro no passado. Aqui o outro, o anfiteatro. Estão vendo aqui o resto das cadeiras ainda? Olha como ele era na época da glória de Laodiceia. Bonito, né? Mais uma foto, outra. Imagina a suntuosidade disso aqui. O povo tinha orgulho de ser laodicense. Não era mais cidade de Deus, era a cidade do povo que julga. Aqui era o hipódromo para corrida de cavalos, semelhante àquele de Roma que eu mostrei para vocês ontem. Riqueza. Olha os portais, os arquedutos, mas tinha uns problemas na cidade. Vou falar quais eram. Primeiro deles, a cidade fica no Vale do Licos, e ali tem muito vulcão. Por ter vulcão, o terreno é ácido, existe muito enxofre, e a água fica com gosto salgado e morna. A água do lençol freático de Laodiceia é morna e salgada. Não presta para beber. Tem muita água, mas não presta para beber. Então o que eles tinham que fazer? Mas o curioso é que, estão vendo essa maquete de uma cidade, de uma casa de Laodiceia? O que é isso aqui no meio? Uma fonte. O povo de Laodiceia adorava construir fontes. Mas sabe para quê? Apenas para enfeitar, não dá para beber água. Alguém chegava para querer beber água e a água estava salgada e morna. Os romanos construíram muitos arquedutos também para levar a água de longe até a cidade. Então eles usavam uma água potável que vinha de longe para beber e aquela água local apenas para enfeitar. Uma água morna. O que Jesus falou ali? Tu és morno como as águas do teu lugar. Aqui você tem uma noção do cano que trazia alguma daquelas águas do lençol freático local. Do lado aqui, não sei se está dando para vocês perceberem, tem um pó branco. Sabe o que é isso? É o excesso de enxofre que havia na água. Esse enxofre que havia na água, vou mostrar uma foto aqui para vocês. Esse enxofre e esse sal que deixavam a água imprópria para beber, era matéria-prima para Laodiceia fazer remédio. Porque, pasmem, em Laodiceia ficava a maior escola de oftalmologia de toda a Ásia Menor. Os maiores especialistas em oftalmologia eram formados na Universidade de Laodiceia. Vocês estão percebendo a ironia? Ela era o que Jesus falou? Tu és cego. E aquele mesmo sal que contaminava a água, aquele enxofre que contaminava a água e deixava a água morna e salgada, era matéria-prima para fazer colírio. Isso aqui é um potezinho de um colírio encontrado em Laodiceia. Esse aqui é um outro pote. Havia dois tipos de colírio. Um em forma de creme, que você passava no olho, outro em forma líquida, de óleo. Este pote foi encontrado na Inglaterra, mas era um pote de um colírio trazido de Laodiceia. A curiosidade é que 2000 anos depois, o pote ainda tinha endurecido, é claro, a marca dos dedos da última vez que alguém usou aquilo. Percebe aqui a marca dos dedos? Depois de 2000 anos. Olha esse desenho aqui. O que vocês estão vendo ali? Isso foi encontrado na Laodiceia. O que vocês estão vendo? Quantos homens tem aqui? 2. Um está sentado e o outro está em pé, examinando o quê? Os olhos. Aconsente que compres de mim colírio para ungires a fim de que vejas. Mas estranho, Jesus estava falando aquilo para uma cidade que produzia colírio, que tinha uma escola de oftalmologia. E mais, Laodiceia também era produtora de tecido. Ali havia uma lã negra muito rara que eles produziam a partir de cabras também, da pele da cabra, e uma lã negra que eles faziam lá.
Havia um tecido que só era encontrado em Laodiceia. Através de desenhos encontrados em Herculano e Pompeia, hoje nós temos uma noção da moda que saía em Laodiceia. Quando você fala da moda hoje, você fala de Milão, Paris, Frankfurt e... eu pensei que ia falar Texas, né? Mas tudo... Dallas. Mas não tem aquelas cidades da moda, Milão, Nova York. Na época, sabe qual que era a fonte da moda? Laodiceia. Essas eram as roupas da época lá, senhoras e senhoritas. Olha aí que bonito, ó. Agora, veja a ironia da capa. Uma cidade que produzia tecido e produzia moda. Jesus fala que eles estavam nus. Uma cidade que produzia colírio e tinha escola de oftalmologia. Jesus diz que eles estavam cegos. E uma cidade que era muito rica. Tão rica que aconteceu uma coisa em Laodiceia. Por volta do ano 70, teve um terremoto ali, como muitos que houve na região. E Laodiceia foi totalmente destruída, como as cidades em redor. Uma tragédia. E o governo de Roma, que na época era Nero, mandou ajuda governamental para as cidades. E quando o representante do imperador chegou de cidade em cidade oferecendo ajuda, quando ele chegou em Laodiceia, sabe o que aconteceu? Eles não aceitaram a ajuda do imperador e se sentiram ofendidos. Eles disseram assim: quem o imperador pensa que nós somos? Nós temos dinheiro suficiente para reconstruir a cidade por nossos próprios recursos. Nós não queremos o imperador. Isso ficou feio para a cidade. Pior que eles tinham dinheiro mesmo. Quer noção como é que tinha o dinheiro? Esta aqui é uma moeda de Polemo. Polemo era um homem tão rico, que ele tinha lastro suficiente para formar a sua própria moeda. Ele sozinho reedificou aquele anfiteatro para 25 mil pessoas. Sozinho ele pagou. E muita gente fazia piadinha. Você está orgulhoso igual o pessoal de Laodiceia. Porque tinha tanto dinheiro que recusou a ajuda imperial. Entendem agora por que Jesus escolheu justamente essa cidade como símbolo do cristianismo dos últimos tempos? Mas, irmãos, aqui no final do meu sermão eu tenho uma advertência para fazer para vocês. O que aconteceu em Laodiceia? Bom, a história dá a entender que os cristãos ali aceitaram a carta de Jesus, porque houve até mártires em Laodiceia. Mas não é com aquela Laodiceia histórica que eu estou preocupado. Eu estou preocupado com a Laodiceia de hoje. Sabe por quê? No início desse sermão, eu falei que as 7 cartas representam o quê? 7 períodos da história da igreja cristã. Na primeira parte, Éfeso, eu tenho na Bíblia o seguinte: arrepende-te, senão, venho a ti. Esmirna, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Pérgamo, portanto arrepende-te, senão, venho a ti sem demora. Tiatira, conservai o que tens até que eu venha. Sardes, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo nenhum em que hora virei contra ti. Filadélfia, venho sem demora. Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Qual a diferença? Chegou. Agora, uma coisa curiosa do Oriente Médio, irmãos. A gente imagina Jesus batendo a porta daquele jeito, né? No Oriente Médio, quando você chegava à casa de alguém conhecido, você não batia normalmente a porta. Sabe o que você fazia? Você anunciava. Léo, sim, é o pastor. Ô pastorete. Lá de dentro, ele reconhecia minha voz e abria a porta. Só havia 2 situações em que alguém batia a porta. Sabem quais eram? Número A, letra A. Se fosse um ladrão que batia para ver se não havia barulho lá dentro, aí ele entrava e assaltava a casa. Ou segunda situação, se eu estava batendo para alertar você que algo grave estava acontecendo aqui fora. Aí você não anuncia, você começa a esmurrar a porta, bater com força, para que a pessoa possa sair rápido, porque ele sabe que é coisa urgente. Me chama a atenção que Jesus não falou: eis que estou à porta e me anuncio. Eis que estou à porta e
Então, urgência, não são batidas leves. Jesus está esmurrando a porta, pedindo, deixa eu entrar. Porque, afinal de contas, se ele está batendo a porta, isso é algo bom e ruim ao mesmo tempo. É bom porque ele está batendo, mas é ruim porque ele está do lado de fora. Pensemos nisso, irmãos. Eu quero deixar uma coisa com os irmãos e nunca mais esqueça. Não use a profecia de Laodiceia como desculpa para uma preguiça espiritual. A profecia diz que nós estamos no período de Laodiceia, não que devêssemos estar no estado de Laodiceia. Eu estou no período de Laodiceia, mas não devo estar no estado de Laodiceia. E eu quero terminar o meu sermão aqui contando uma parábola a mais para você pensar nessa noite. Essa história que eu vou contar é uma história real, ela é autêntica, não é inventada. Ela aconteceu na Bélgica no final do século XVIII. Havia, início do século XIX, havia uma cidade pequena, onde os trabalhadores, os moradores moravam na cidade, mas tinha uma pequena lavoura, alguns quilômetros longe da cidade, uns 4 ou 5 quilômetros, umas 8 milhas ali. E sabe qual era a rotina desses trabalhadores da Bélgica? De manhã cedo, eles acordavam, pegavam as ferramentas, iam todos cantando estrada fora até a lavoura. Trabalhavam o dia inteiro na lavoura. À noitinha voltavam e ficavam conversando, jantando, até o sono vir e no outro dia repetirem a rotina. Porém, mudou-se para aquela cidade um circo, desses circos itinerantes que vão de cidade em cidade. E a rotina mudou, porque no circo havia 2 palhaços muito engraçados. E agora, como as pessoas faziam? De manhã, trabalhavam na lavoura, mas à noitinha, quando voltavam para casa, antes de dormir, elas iam assistir o quê? O circo, o espetáculo dos palhaços. E riam muito com os palhaços. Iam dormir em paz, alegres, em mais um dia que se findou. Mas aconteceu numa certa ocasião, de verão, era o verão, o capim em torno da cidade estava seco, fácil de pegar fogo, e os palhaços estavam se aprontando para o espetáculo, colocando aquela peruca, o nariz de palhaço, a maquiagem, e o povo estava, enquanto isso, 3 ou 4 quilômetros dali, trabalhando na lavoura. Até que um palhaço começou a sentir cheiro de fumaça. Você está sentindo cheiro de fogo? Fumaça? Sim, eu também. Quando olhou na janela do trailer, do lado de fora estava pegando fogo. E o fogo já estava pegando no mato e em pouco tempo ia atingir a casa, a cidade e tudo mais. O palhaço falou ao outro: vamos apagar esse fogo. Ele: não damos conta, ele está já alto. Nós temos que chamar o povo para nos ajudar a apagar o fogo. Temos que avisar o povo. Em pouco tempo ele vai atingir a cidade. É mesmo, vamos lá então. E começou a tirar a roupa. O outro falou: rapaz, não dá tempo disso. Nós demoramos 2 horas para colocar tudo isso até tirar. Não dá tempo. Vamos assim mesmo. Irmãos, lá foram os 2 palhaços então, por causa da urgência, correndo estrada fora, vestidos de palhaço, para avisar o povo do perigo iminente. Estava o povo na lavoura, quando viram lá ao longe, na poeira da estrada, 2 palhaços correndo, gesticulando e pulando. Corram! A cidade está pegando fogo! A cidade está pegando fogo! Você consegue imaginar qual foi a reação das pessoas? O que vocês acham? Eles começaram a rir. E quanto mais os palhaços pulavam, mais o povo ria, mais dava gargalhada. E quanto mais desesperados eles ficavam para anunciar o perigo, mais o povo ria. Até que a história diz que o incêndio destruiu a cidade, as casas, o estoque de comida, o circo, a perda foi total. O mestre, quando contava uma parábola, perguntava ao auditório: o que vos parece? Eu pergunto a vocês, onde está o problema dessa parábola? Com a mensagem ou com os mensageiros? Preste atenção no que você vai responder. Porque todas as vezes que eu falo que Jesus em breve voltará,
mas eu não vivo como alguém que está esperando Jesus voltar, eu pareço um palhaço com a mensagem correta. O máximo que eu arranco das pessoas são gargalhadas. Eu falo que essa igreja tem uma reforma de saúde maravilhosa, mas eu não vivo como alguém que está realmente seguindo a reforma de saúde. Parece uma palhaçada. Eu chego para o meu vizinho e dou um folheto e falo: vamos para a igreja para você ouvir a mensagem de Deus. Mas eu aqui dentro não me dou bem com o meu irmão. Eu estou parecendo um palhaço com a mensagem correta. Eu estou virando para ele e falando assim: vamos para a minha igreja, você está tendo problema no seu casamento, vamos para lá, porque lá tem união. Mas eu não estou em união. Eu não sei, irmãos, mas eu tomo uma decisão na minha vida todas as vezes que eu prego esse sermão. Que Deus me abençoe, pela graça dEle, a cada dia confirmar uma decisão em minha vida. Eu não quero ser um palhaço com a mensagem correta. Eu posso até no momento de descontração contar uma piada e fazer você rir. Mas na hora de falar sério, eu não quero arrancar risadas. Eu quero decisões. Pense nisso. Lembre-se, você está no período de Laodiceia, mas não tem justificativa alguma para estar no estado de Laodiceia. Quantas pessoas você já levou a Cristo esse ano? Não estou perguntando quantos estudos bíblicos você deu. Há 1001 maneiras de levar pessoas a Cristo. Quantas pessoas você já convidou para ir à igreja? Quantas pessoas você já falou de Jesus para elas? Pode ser o frentista. Aqui não tem frentista, mas pode ser o cara quando você vai pagar o cash lá. Pode ser a moça do supermercado. Pode ser qualquer um. Pode ser aquela criança que você vai convidar para a escola cristã de férias. Eu sei de uma família dessa igreja aqui, que hoje está aqui batizada, porque um filho começou a ir para o desbravador. Não é verdade? Será que você não pode ganhar uma família inteira também, convidando um outro filho para a escola cristã de férias, para o desbravador? Eu não sei. Eu só sei que eu tomei a minha escolha. Pela graça de Cristo, não quero ser um palhaço com a mensagem correta. Eu posso estar no período da Odisseia, mas não quero estar no estado dela. Sabe por quê? Deus vomita os mornos. Pense nisso.